E os dados do Censo 2022 apontam que a população brasileira cresceu menos do que se estimava e que capitais como Salvador, Rio de Janeiro e Belém perderam moradores nos últimos 12 anos. São Paulo segue sendo de longe a cidade mais populosa do Brasil, com 11.451.000 habitantes. São Paulo tem mais que 2 Rios de Janeiro. É um monstro. Na outra ponta aparece Serra da Saudade, em Minas Gerais, que, a despeito de seus 833 moradores apenas, é considerada uma cidade. Ou seja, possui uma prefeitura, possui 9 vereadores, que é o mínimo, né, para qualquer cidade brasileira. Os detalhes com Luana Bernardes. Ô, Luana, a expectativa era de que fôssemos mais brasileiros, né? Aqueles que faziam estimativas, até para aplicação de políticas públicas, já falavam em 210, 215 milhões. Foi surpreendente esse número de 203 milhões, né? Bom dia. É verdade, Megali. O próprio IBGE estimava que chegássemos aí à marca de 207 milhões de habitantes. No entanto, o censo que começou a ser divulgado ontem, né, vai ser divulgado em etapas, apontou que o Brasil chegou à marca de 203 milhões e 62 mil pessoas. Esse número representa um aumento de 6,5% em relação ao censo de 2010. Claro que muitos especialistas criticam aí a demora para a realização do censo, que teve vários problemas, como falta de verbas, falta de recenseadores, muitas recusas em domicílios brasileiros. Então, há essa crítica de especialistas em relação à defasagem desses dados. Outras informações divulgadas ontem: o Sudeste concentra, claro, 42% da população brasileira. Os 3 estados mais populosos estão nessa região: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que somam mais de 81 milhões de habitantes, aproximadamente 40% da população recenseada pelo IBGE. As cidades de João Pessoa, na Paraíba, Manaus, no Amazonas, e Goiânia, em Goiás, apresentaram os maiores percentuais de crescimento da população. Das cidades mais populosas, apenas Brasília e São Paulo tiveram aumento na população, ao contrário de Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e Belo Horizonte. Aqui a capital fluminense perdeu 200 mil habitantes e especialistas atrelam esse resultado, né, essa saída da população do Rio de Janeiro, à violência e à estagnação econômica. O país apresentou o menor crescimento populacional anual desde o primeiro censo demográfico realizado em 1872, o que indica que a população está envelhecendo, né? O percentual de crescimento populacional do censo de 2022 foi de 0,52%. A taxa de crescimento populacional está em queda desde 1950, quando atingiu o percentual mais alto da história. Na época, em 1950, o crescimento populacional médio do país era de 2,99% ao ano, e agora, no censo de 2022, a gente atinge a marca de 0,52%. A gente estava comentando aqui fora do ar, né, Carla? Que hoje a Carla tá de bom humor. Hoje ela tá... Hoje eu tô Rutinha. Mais Rutinha e menos Raquel. Vamos aproveitar, pessoal. Que não é sempre. Não é todo dia. Mas deixa eu acabar com isso agora mesmo. Ah, ela vem. Porque eu tô vendo aqui a entrevista do José Eustáquio Diniz, que é ex-professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, demógrafo, manja muito, né, desses paranauês aí de censo, de políticas públicas, e ele deu uma entrevista aqui ao Estadão. Qual o desafio daqui para frente? Pergunta o repórter. E aí o Eustáquio diz: com esse processo de envelhecimento, porque esse é outro número, né? O Brasil envelheceu em relação a 12 anos atrás. A tendência é crescermos cada vez menos. Aí corremos o risco de ficarmos presos na armadilha do país de renda média e não conseguirmos dar o pulo para nos tornarmos um país de renda alta. Ou seja, o nosso sonho de primeiro mundo pode ir pelo ralo. O desafio é esse: como aproveitar o resto da nossa janela de oportunidade para garantir o maior bem-estar da população. Então aquele Brasil jovem, né, varonil, já não existe mais. Essa janela de oportunidade para que sejamos o país do futuro pode acabar ficando no passado. Ela está se fechando cada vez mais e a gente não está aproveitando essa oportunidade que tivemos no passado, por 1000 motivos.
um dos principais, a falta de investimentos em educação básica, o que a gente não está vendo acontecer, né? Então, e aí, Rutinha? Ótimo, né? Segue tá o jogo? fácil, muito fácil fazer isso. Bom, o Renato Meirelles, ele volta mais tarde também comentando esse ponto, né, e outros pontos dessa pesquisa divulgada ontem. Ontem, às 10 da manhã, pontualmente, nós trouxemos aqui os números do IBGE. Né, o IBGE divulgou um pouquinho antes para os jornalistas, o Megali estava explicando ontem, e deixou essa notícia embargada até às 10 da manhã. Então, às 10, nós trouxemos aqui os números, e aí também comentamos, né, Megali, sobre a menor cidade, com 833 habitantes, e tem ouvinte aqui que está esbarrando com essa informação agora pela manhã, 7 e pouquinho da manhã, de uma quinta-feira, dizendo que tem cidade com 800 habitantes, só no meu condomínio tem 864. Foi o que nós dissemos ontem, né? E como o Megali ressaltou hoje, apesar desse número, 9 vereadores na cidade. 9 gabinetes, 9 equipes para trabalhar nesses gabinetes. Então, como ontem a gente comentava, né? A chance de você caminhar nessa cidade de Serra da Saudade, olhar para alguém e olhar para um vereador é grande. Ou então olhar para alguém que trabalha no gabinete é grande. Se apontar uma pessoa ao acaso ali, a chance de ser um vereador ou um assessor de vereador é gigantesca. Imagine criar uma Câmara de Vereadores para o seu gabinete, para o seu condomínio. Olha que belezinha. O Brasil não tem só uma não, tá? Tem algumas cidades com menos de 1.000 habitantes, sendo que qualquer aglomeração urbana ou semi-urbana com menos de 5.000 pessoas deveria ser um bairro de uma outra cidade maior, né? Não tem condições de se sustentar como cidade. Luana, bom trabalho para você. Até já.